Oi, eu vim falar hoje sobre as Olimpíadas de Geografia, então vou começar com a OBG, que é a Olimpíada Brasileira de Geografia, onde podem participar estudantes do nono ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio ou quarto ano do técnico. Ela é dividida em duas fases, sendo a primeira online e a segunda presencial. Para participar, você tem que formar uma equipe com 3 alunos, 3 estudantes e um professor orientador da mesma escola. O professor ele pode orientar mais de uma equipe, mas um estudante só pode participar de uma única equipe. A fase online ela é separada em 3 etapas, sendo as 2 primeiras compostas por 20 questões de múltipla escolha e a terceira por 10 questões de múltipla escolha. A fase online permite consulta e eu aconselho que vocês se reúnam através de meios de comunicação ou até mesmo pessoalmente para realizar a fase online, porque em casos de empate, o tempo de duração da prova que vai contar para desempatar. Esse caso de desempate que eu falei da duração da prova, ele é apenas para a terceira fase online. Então, por exemplo, os casos de desempate, se vocês empataram no mesmo número final de questões, o desempate vai ser a menor duração da terceira prova online. Se também foi igual, o desempate vai ser o melhor resultado na primeira fase online e depois o melhor resultado na segunda fase online. E uma coisa muito importante é que o tempo de duração é o tempo a partir de que você abre a prova até o tempo que você envia a prova. Então não adianta você abrir a prova e depois fechar e depois voltar, porque esse tempo que você saiu e entrou de novo contou como tempo de duração. Ele só vai parar de contar quando você enviar a prova. E também não é preciso você virar à noite e abrir a prova e já resolver ela meia-noite e 1, que é quando a prova sai geralmente, porque isso também não faz diferença, porque o tempo de duração é quando você abre até quando você envia a prova. A etapa presencial ela é constituída por uma prova individual, então cada membro da equipe faz uma prova individual e também vai ter desafios por cada equipe. A OBG ela não se responsabiliza e não concede nenhum tipo de deslocamento, nenhum tipo de recurso para os estudantes que forem convocados para a terceira fase. E para resolver as provas online, eu recomendo que vocês deem uma olhada nos sites da NASA, no Google Imagens. Eu também super aconselho pegar as alternativas, porque são todas de múltipla escolha, pegar as alternativas e jogar na internet para ver o que aparece, porque daí você pode ver se tem alguma semelhança ou não, se poderia ser aquilo, se não poderia. Só nesse negócio de ver pelas alternativas, você já deve tirar umas 2 ou 3 alternativas por questão. E uma coisa muito interessante é que a OBG e a OBCT, que é a Olimpíada Brasileira de Ciências da Terra, elas atuam em conjunto em uma Olimpíada só, formando a OGB, que é a Olimpíada Geo-Brasil, se não me engano. E as questões, elas estão em conjunto, então você não consegue saber qual questão é de qual Olimpíada. E no fim, se você consegue alguma premiação, você recebe o certificado que você participou e ganhou aquela premiação nas 3 Olimpíadas, então aparece que você participou da OBG, da OBCT e da OGB. E por fim a gente tem a OBRAC, que é a Olimpíada Brasileira de Cartografia, que é uma Olimpíada bienal, então ela acontece a cada 2 anos. E o legal é que em 2019 é um dos anos que ela vai ocorrer, então 2019 você pode participar da OBRAC, mas 2020 ela não ocorre e em 2021 ela volta. Podem participar dela alunos do nono ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio e ela é dividida em 2 etapas principais. A primeira etapa é constituída por 2 provas, cada uma com 20 questões de múltipla escolha e são classificados para a segunda etapa aqueles que obtiverem no mínimo 70 pontos na primeira prova e 75 pontos na segunda prova. E a segunda etapa é uma etapa prática que é constituída por 3 fases. Todas as práticas, todos os desafios práticos são movidos à distância. Todos que obtêm 80 pontos na primeira fase são convocados para a segunda fase e os 10 melhores da segunda fase vão ser convocados para a terceira fase. É a soma das pontuações de cada equipe nas 3 fases da etapa 2 que vai dar a pontuação final. E apenas as 3 primeiras equipes são agraciadas com medalhas, sendo que a primeira equipe recebe a medalha de ouro e o troféu, a segunda prata e a terceira bronze. Cada equipe tem que ser composta de 4 alunos, mais um professor orientador. E teve uma mudança no regulamento de 2019, que ao invés de chamar a fase 3 da etapa 2 com esse nome, eles passaram a chamar como etapa 3, fase 1, porém as informações são as mesmas. Então a pontuação final também vai ser constituída pela etapa 2 e a etapa 3, que é uma novidade. E as inscrições das escolas vão ocorrer do dia 4 de março até 24 de abril. Então era isso sobre as Olimpíadas. Tchau!